E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao terceiro vídeo da série. Dessa vez nós vamos utilizar a aplicação de front-end em React, fazendo uma chamada na API que nós criamos no vídeo passado. Basicamente o que a gente vai ter aqui então, fazer a chamada do /out/login. Nós vamos utilizar a biblioteca de fetch, que eu já vou mostrar para vocês. Vamos identificar um problema na chamada, tá? E vamos salvar o token gerado pela nossa API no local storage, no navegador. Então, para começar, essa é a nossa tela, tá? Eu não vou criar toda essa parte com Bootstrap, etc. Eu vou deixar isso criado, vou deixar o link para vocês fazerem download, tá? Mas se tiverem alguma dúvida em relação a isso, por favor, me avisem. Eu vou deixar isso no GitHub. Se você está interessado em como fazer essa tela, como utilizar o Bootstrap para criar, tem um outro vídeo que eu vou deixar aqui do lado que te ensina toda essa parte. Então aqui eu criei essa aplicação com Create React App, como nós fizemos no outro vídeo, nos outros vídeos, né, na outra série. Utilizei a mesma coisa, trouxe a parte de Bootstrap. E se você precisar disso aqui, ó, eu já tenho ela aqui no GitHub, tá? No meu usuário DevDeck 101, e você pode fazer download ou fazer clone do repositório, pessoal. Só entrar no GitHub, procurar pelo usuário e tá aí. React JWT MongoDB. Outra coisa é o seguinte, como nós estamos numa URL, por mais que a gente esteja em localhost, a porta é diferente, a aplicação está rodando na 3000 e 3001. A gente precisa fazer a habilitação do CORS, e aqui está qual que é a biblioteca que nós vamos utilizar para fazer a chamada. Vou deixar também os links nos comentários. Basicamente é isso que nós vamos utilizar. Eu já habilitei o CORS na nossa API, depois eu mostro para você ao longo do vídeo como você faz isso. Já iniciei a aplicação aqui, e nós vamos começar aqui no nosso login form. A gente pode abrir ele aqui. Nós vamos transformar esse componente stateless numa classe, para que a gente possa guardar o estado desse formulário, tá? Aqui a gente tem os modais que nós vamos utilizar no decorrer dessa série de vídeos, tá, pessoal? Eu vou fechar eles aqui, só deixar menor, porque nós não vamos trabalhar com eles nesse vídeo, só mais para frente. Só vou deixar a parte do formulário aqui, da linha 99, que nós vamos utilizar nesse vídeo. Basicamente é isso, pessoal. Vamos ver por onde eu vou começar. A primeira coisa, vamos transformar isso numa classe, transformar esse componente numa classe. Então é só trocar para class, tirar o arrow function e estender component. E como nós estamos estendendo components, nós temos que importar o component. Como eu falei no vídeo anterior, se você não entende muito bem o que eu estou fazendo aqui, pessoal, assiste a outra parte a outra série de vídeos sobre React e Bootstrap 4, que vai facilitar para vocês. Temos que criar lá a função de render na nossa classe e colocar tudo que nós colocamos aqui no return dentro da função de render. Aqui eu marquei tudo, Option ou Alt para cima, ele dentro do Visual Studio Code ele traz para dentro. Eu só errei aqui, na verdade nós não precisamos do function aqui, porque nessa anotação aqui não é mais necessário, tá? Mas deixa eu arrumar aqui, meu ponto e vírgula tá certo. Fechar aqui também, ó, uma tag de abertura e uma tag de fechamento. Tá perfeitinho a parte de return aí. Só realmente tirar o function e já está compilando novamente essa parte. Bem simples, até aí nada de diferente do que nós já vimos na outra série de vídeos. Bom, primeira coisa que nós temos que colocar, temos que
que tratar o submit do formulário, a submissão do formulário. Então eu vou utilizar o evento onSubmit e vou chamar, né, quando a pessoa clicar no login, ele vai submeter os formulários, eu vou colocar uma função para isso, então this.handleSubmit. Essa função ainda não foi criada, nós vamos criar agora ela, aqui em cima. Colocar handleSubmit, onde ele recebe um evento, o E. E o que a gente pode fazer aqui também é prevenir o evento default que ocorre, que é a submissão e recarregar a nossa página. A gente não quer isso, né? Porque nós não gostaríamos de fazer isso. E aqui também no construtor, só colocar o super, e para que nós não tenhamos que colocar em todas as chamadas de funções, eu gosto de colocar aqui no construtor o bind para o this, para você poder utilizar um contexto de this dentro da função handleSubmit, tá? Como nós não estamos usando arrow function, a gente precisa fazer o bind do this ou quando colocamos a função ou aqui no construtor. Só para a gente ver aqui como está chamando, quando nós submetemos o formulário, né? Lembrando que ele não vai mais fazer o refresh na página. Aí, ó, cliquei, submit. Vamos arrumar um pouco desses errinhos que estão aqui, que na verdade é de class name, né, pessoal? Só entrar aqui, abrir, fazer um Ctrl F, procurar por class, traço, porque tem que ser class name. Desculpa não ter arrumado isso antes, pessoal, mas é bom até para vocês verem quando nós utilizamos esses trechos prontos lá do site do Bootstrap, nós temos que arrumar. Então esse é o único que tem aí, só trocar para class name, o primeiro erro já está resolvido, só salvar, né? Aí a gente tem outro que está HTML form, eu acho que eu cometi um erro quando estava criando aqui, na verdade não é HTML form, é HTML for. Vamos procurar aqui. Vamos ver. HTML4, remove this tag. Vamos procurar aqui que é mais fácil. Ó, eu tinha trocado para HTML form. É HTML4. Trocar todos para HTML4. E já está resolvido esse segundo problema. Só salvar, né? Senão ele não resolve. E aí tem o do tab index, que na verdade é o I com I maiúsculo. Então, na verdade, eu não tinha trocado isso, né? Então, só trocar aqui por tab index. Deve ter uns 2 ou 3 inclusões aqui. Beleza, tab index. Com I maiúsculo, resolvido o problema. Todos aqueles em amarelo a gente não precisa se preocupar agora, tá? E perfeito. Podemos fechar aqui novamente. Então, agora também o que nós temos que tratar, como a gente está tratando um submit do formulário, o que nós temos que tratar também são a mudança dos campos de e-mail e password. Tem várias maneiras de fazer isso. Eu escolhi utilizar o onChange aqui e utilizar um método para fazer isso, mas tem outras formas de fazer que nós já utilizamos também na outra série de vídeos anterior de React Bootstrap 4. Se você tiver dúvida, você pode dar uma olhada lá, também é possível utilizar da mesma forma, mas aqui eu resolvi utilizar de uma forma diferente, até para vocês verem as diversas maneiras que a gente pode tratar isso, tá? Não existe certa ou errada, sempre depende do contexto dos requisitos, tá? A gente pode criar o método aqui, handle email change, recebe o evento, a mesma coisa a gente vai fazer para o password. Como são só 2 campos, eu acho que vale a pena a gente colocar e tratar como método, tá? Se não fosse, a gente poderia tratar de uma outra forma, se fosse um formulário um pouco maior. Novamente, para utilizar o this, nós temos que fazer o bind para o this. Se vocês estiverem com dúvida em relação a essa bind do this, deixe um comentário aqui no vídeo, pessoal, e eu posto um link ou alguma coisa que tenha mais informações para vocês entenderem qual que é a diferença. Mas basicamente, sempre que eu utilizo uma função que não é, por exemplo, a notação de arrow function, para poder utilizar o this no contexto que nós queremos, a gente precisa fazer o bind, tá?
que é o this da classe e não o this do contexto do método da função. Eu já vou inicializar o estado aqui, também no construtor. A gente pode fazer fora do construtor ou no construtor. Nesse caso, nós vamos ter um estado só que é o e-mail e o password. Colocando o estado aqui, eu também consigo mostrar a ferramenta de React Developer Tools no Chrome. Basicamente, o status ele não é nada mais do que um objeto em Java, onde você controla exatamente o estado das informações do componente. Eu vou colocar como indefinido, né? E o password indefinido. Que se ele não receber, ele vai passar indefinido. A nossa API também testa se está indefinido. Se estiver indefinido, retorna um 401 para a gente. E para a gente trocar os valores, o que acontece? Nós não podemos modificar diretamente o estado. A gente tem que substituir o valor. Então, nós utilizamos this.setState e nós vamos preencher o e-mail. e.target, né, .value, é o valor do nosso input. Vocês já devem estar acostumados, se alguém já trabalhou com JavaScript e target, não é nada de novo, tá? E é a mesma coisa para o password. Eu não estou fazendo qualquer validação acima de password ou e-mail aqui, porque não é o intuito desse tutorial. Vocês têm uma quantidade enorme de informações. Se buscar validação de e-mail em JavaScript, vocês vão ter várias informações sobre como fazer isso, e bibliotecas, etc., expressão regular. Uma coisa que vocês precisam ter, que eu já tenho instalado, é o Chrome, o React Developer Tools, que nós conseguimos ver os nossos componentes, o estado e etc. Vocês já vão ver aqui. Procura por React Developer Tools, primeiro o link, vai para o Chrome Store e você adiciona ela dentro do seu navegador. Eu já tenho adicionado aqui, você pode ver ali no print screen que você consegue ver algumas informações das propriedades, estado e etc. de cada componente. Feito isso, ele tem uma aba aqui chamada React, e você pode clicar em cada um dos componentes que tem aqui na nossa árvore, tipo no app, se você colocar o valor, por exemplo, Developer Deck 101 aí, colocar um password qualquer, você pode entrar na sua árvore do componente aqui, no login form, olha só, o estado ele foi preenchido com as informações cada vez que eu mudo o campo. Sempre você tem que estar no componente, ó. Se eu limpar, você pode ver que ele limpa. Se você clicar aqui, também tem as informações, ó, ele está vazio. Quando eu escrevo, pode ver que ele está preenchendo o estado do nosso objeto ali do lado direito, onde está aparecendo em amarelo, pessoal. É uma ótima ferramenta para você fazer debug das informações dos seus componentes, tá? Outra coisa legal que eu vou mostrar para você aqui, você pode criar uma variável chamada displayName e você pode dar qualquer nome para o seu componente, é como se fosse um identificador. Esse nome que você utiliza aqui é o nome que vai aparecer dentro da nossa árvore, por exemplo, meu componente. É uma boa prática definir esses nomes, tá? Normalmente o pessoal define com o mesmo nome da classe, mas é uma maneira de você identificar seus componentes. Se você quiser, por exemplo, colocar o nome da pasta, traço, o nome do componente, de repente ajuda também. E tá aí, é uma maneira de utilizar, pessoal. Deixa eu ver o que mais aqui. Só mostrando novamente aqui que se eu preencho, ele guarda o estado. Bom, o que a gente tem que fazer agora, né, pessoal? Tirar esse console log submit. E eu já tinha mostrado aqui, né, no navegador. Primeira coisa, eu vou criar um dado. Lembro que no vídeo passado, o objeto que nós mandamos para a nossa API, ela é composto por uma propriedade chamada userData, que tem um e-mail e um password. Então, o e-mail e password nós vamos buscar do estado do componente e preencher isso com a informação. Esse vai ser o dado que nós vamos enviar para a nossa aplicação. Até errei aqui, na verdade não é um igual, é um ponto.
Aí, só para eu mostrar para vocês, console.log, data to send, só para vocês verem que seria o que seria enviado na hora que nós pressionamos o botão de submit, colocar um e-mail, escolher já o que eu tenho no histórico, está preenchendo, colocar um valor aqui, password, e se você olhar no console, olha lá, é um objeto user data que tem user data dentro, né? Basicamente é isso que nós vamos enviar. Se nós abrirmos o Postman aqui, você pode ver que no nosso body que nós temos é exatamente o que a gente estava enviando para a nossa API. Então, o que nós podemos fazer aqui, vamos ver. Tá o valor aqui, né? Deixa eu ver aqui. O que eu tinha programado? Podemos tirar do console. Colocar um ponto e vírgula, né? Só para arrumar os pontos e vírgulas que eu tinha esquecido aqui. É que normalmente eu não gosto de usar ponto e vírgula, tá? Mas é uma particularidade da maneira que eu gosto de programar, mas a maioria das pessoas utilizam ponto e vírgula. O que nós vamos utilizar vai ser no fetch aqui, é basicamente isso daqui que nós vamos enviar, tá? Vamos remover algumas coisinhas, método, body, headers. Não vamos utilizar credential ainda, porque nós só estamos gerando token. Então, o fetch já está incluso quando nós criamos a aplicação com o Create React App. Primeira coisa, URL. Vocês lembram que é o HTTP, //localhost 3001. Depois eu vou ensinar para vocês, num vídeo posterior, que nós podemos fazer um proxy disso para a gente não precisar, aqui com o Create React App, tá? Você não precisa, vamos incluir esses campos aqui, você não precisa colocar a URL inteira aqui, tá? Você poderia colocar alt e login já funcionaria. Colocar o método header, o header a gente pode copiar aqui, porque realmente o tipo de conteúdo JavaScript, JSON, Content Type Application JSON, isso que é legal de usar o Postman, você está olhando para ver exatamente o que você tem que colocar na tua chamada. Colocar o body aqui, e você tem que fazer o JSON Stringify para enviar o corpo aqui, tá? Normal, você sempre vai usar isso aqui. E passar o user data. Uma coisa que eu estou fazendo aqui, pessoal, vocês vão ver que não vai funcionar de primeira, tá? Porque eu queria mostrar algumas coisas em relação, às vezes você precisa debugar algumas coisas que são que no final você descobre que é bem simples, tá? Mas às vezes você toma um tempo para você resolver o problema, tá? Então aqui, só lembrando aqui, depois que você recebe um promise, e aí você tem que tratar isso com then. A maneira que normalmente a gente trata chamando a API é tratar o primeiro response e colocar e retornar um JSON, retornar uma segunda promessa de JSON e aí tratar com outro dem. E aí response JSON, claro, depende do que você está chamando. No nosso caso, a nossa API ela retorna um JSON. Essa é uma maneira de fazer, tá? Aí você faz um outro dem para quando o JSON tiver transformado realmente em JSON. E aí você pode fazer um console do que desse valor transformado na nossa chamada. É uma maneira de se fazer, tá, pessoal? Eu estou fazendo um pouquinho mais devagar, tá, pessoal? Até para vocês, para quem nunca viu isso, até tentar entender um pouco mais, porque normalmente essa parte de fazer as chamadas nas APIs sempre, às vezes, é um pouco complicado no começo, tá? Para entender o que são esses dens, e na verdade o que a gente está fazendo assim, estou chamando com o fetch, quando eu tiver uma resposta de chamada do fetch, eu vou fazer uma transformação. Só para mostrar para vocês a diferença, antes de eu fazer a transformação,
Olha só, vou fazer o console response log aqui dentro, para vocês verem o que retorna para a gente, né, quando nós chamamos a API. Então, chamo com fetch, then, então, quando eu recebo uma resposta, eu trato esse response. Como vamos inicializar aqui, desculpa, abrir, entrar na minha sandbox, né, porque a gente, para fazer uma chamada na nossa API, eu tenho que inicializar a nossa API, né, que eu não havia feito, npm start. Bom, está inicializado, né? E não vou tratar esses warnings agora, tá? Não é nada importante. Está dizendo de algumas variáveis, esse hash que nós estamos utilizando nos links. Então vamos lá. devdeck, password, qualquer coisa, né? A gente não está buscando no banco ainda. Login. Olha só. Ele está retornando um erro 500 para a gente. Aí a gente olha aqui na resposta da nossa API, vê nada que ajude muito. A gente dá uma olhada aqui no status, está dizendo type course. Nada que ajude muito, né, a ter uma resposta. Por que está me dando um erro 500? A gente entra na tab de network para ver a nossa chamada. Ele tá dando um erro de resposta para a gente, erro 500 aqui. Meio chato, né? Aí você fala, puxa, o que está acontecendo? Tá chegando vazio lá. Aí eu venho, né? A gente vai abrir uma nova. Esse era o problema que eu estou incluindo para vocês aqui, até para vocês verem os debugs, tá? Opa, não abriu aqui. Aqui. Abriu o folder da nossa aplicação que nós fizemos no vídeo anterior. Porque tá estranho, né, pessoal? Tô fazendo a chamada exatamente, né, com o que eu já tinha passado. Eu dou uma olhada aqui. Lembra que eu tinha colocado para vocês, pessoal? Tem que habilitar o core, senão a gente recebe um erro distinto, mas não é esse erro agora. Para você habilitar o cores, da linha 15 à linha 19, é adicionar alguns headers. Você vem nesse site enablecores.org, você escolhe o teu servidor para habilitar, para você poder receber chamadas na sua API de um endereço, de uma URL diferente da sua, distinta da sua. Nesse caso a gente está chamando de portas diferentes, ele assume que é um domínio diferente, tá? Coloquei isso, então isso não é o erro que tá acontecendo. Eu estou dizendo que eu recebo de qualquer origem sem problema, tá? Se você quiser entender bem o cores, dá uma lida ali no site ou faz uma pergunta aqui para mim nos comentários do vídeo, eu explico melhor. Mas basicamente você está dizendo que eu permito chamadas de qualquer origem que tenham esses cabeçalhos, né? Asterisco é para tudo. Bom, esse não é o problema. Vamos abrir aqui, inicializar o servidor, fazer uma chamada nova, né, com Postman. Vamos ver aqui, né, porque nós testamos no vídeo anterior. Funcionou. Nossa, estranho, né, pessoal? Estamos mandando a mesma coisa para a nossa API, mas não está funcionando exatamente como nós gostaríamos. Bom, o que a gente pode fazer aqui? Bom, de novo, né? Tá difícil, né, pessoal? Engraçado, tal. Eu tô mandando o corpo do e-mail, tô fazendo stringify, tem o header, tem o método post. Bom, vamos ver o que a gente está mandando, né? Para fazer um console log do data to send, para ver se exatamente bate com o que a gente está mandando. Preencho um e-mail qualquer aqui, uma senha padrão. Pode ver exatamente o que a gente está enviando, né, com o Postman. Olha só, mesma coisa.
Se a gente colocar lado a lado aqui, mesma coisa. Estou mostrando isso para vocês, até para vocês verem que às vezes, por mais que seja uma coisa simples, que vocês vão ver no final que é uma coisa simples, às vezes é chato de debugar, você fala, meu, o que eu fiz errado? Só aqui identar certo aqui, só para vocês verem que está tudo igual. Que raios está de diferente tirando o valor do password? Teoricamente nada, né? A gente pode tirar o valor aqui, ó, tirar o atual que a gente utilizou, postar, funciona. Poxa, então assim, os dados que eu estou enviando estão certos. Bom, bem estranho, né? Ctrl Z aqui para voltar. Poxa, muito estranho, os mesmos dados que eu estou enviando. Aí você começa a achar, poxa, será que a URL está certa, o método está certo, eu estou passando header. O que será que eu estou fazendo de errado? Vou colocar um catch aqui para ver os erros, né? A gente esperaria que o catch capturasse os erros, né? Só colocar. Eu coloquei errado que falta a nossa flechinha aqui, né? Console error. Salvar aqui, postar de novo a informação, né? Vamos lá. Developer deck. Olha só. Não capturou o erro. Poxa, que estranho, né? Bem estranho. Não capturou o erro. Por quê? Porque a nossa API não é exatamente ela que tá gerando erro. Porque nós já testamos, a API está certa. A minha chamada ali, em teoria, está certa, né? Eu olho minha rota. Eu, por sorte, deixei um console.log request bar. E vocês podem ver ali, antes do post aqui no log, ele tá chegando vazio, não tá chegando o meu user data que eu tô passando ali. Entre o 200 e o 500, ali que tá em verde e vermelho, parece que eu não estou passando as informações. Só que elas estão chegando quando eu tô passando no Postman. Poxa, que engraçado, né? Meu fetch aparentemente está certo e tal. E aí você fica, cara, que será que eu fiz errado? Tá tudo certo aqui. Mas eu já vou contar um segredinho para vocês, pessoal. Realmente tem alguma coisa que está errada. Mas a percepção fica difícil às vezes. Eu olho aqui, não dá erro, não sei o que. E eu sei que tá. Nessa parte do vídeo começa a ficar chato. Então o que eu faço? Eu vim aqui, copio de novo um fetch. Né? Porque, poxa, eu fiz aqui, eu que digitei tudo, né? Será que tem alguma coisa que está escrita errado e tal? E aí você compara os dois. E aí eu vou contar o que está errado para vocês, pessoal. Se vocês olharem a ordem, que eu vou copiar o URL, vou criar uma variável lá de URL, mas esse não é o problema, pessoal. Se vocês olharem o fetch que eu copiei, ele tem um método, ele tem body e ele tem headers. Semanticamente falando, tá certo, eu estou dizendo o método, eu estou dizendo o corpo, tal, header. Semanticamente, tá estranho, né? O header tá depois do corpo. Eu coloquei semanticamente correto. Método post, header, cabeça e corpo. Método, cabeça e corpo. E o certo, pessoal, na ordem, eu não sei porque fizeram isso no fetch, eu tenho o método, tenho o corpo e tenho headers. Então ali na linha 33 eu coloquei os headers, eu havia colocado antes do corpo, porque semanticamente parecia correto. Agora, se eu chego aqui e coloco os valores, eu estou conseguindo chamar sem erro. Então veja só, pessoal, às vezes a gente digita, a gente já está tão acostumado a utilizar uma determinada API que às vezes a gente comete um pequeno erro de ordem nas variáveis que nós estamos enviando para a nossa API, que é método body headers, que eu coloquei método headers e body anteriormente, que estava gerando problema. E, por nosso infortúnio, o que acontece
é que em nenhum lugar ele diz para a gente que o erro era esse. Então, às vezes, fica muito difícil encontrar um determinado erro por causa disso. Então, tem que tomar cuidado e prestar muita atenção no que está fazendo. Então, se a gente colocar agora o then com a nossa resposta e colocar o console do log com o nosso response, eu vou colocar um console com o nosso response.json, você vai ver a diferença, porque que a gente às vezes tem que encadear then, para trazer a informação e transformar essa informação. Então, primeiro eu tenho uma resposta e o segundo eu tenho uma promessa. Então, basicamente é por isso que nós temos que tratar isso. Pode ver que agora está funcionando, bacaninha, com a URL correta. Então, o que nós vamos fazer aqui é fazer primeiro uma transformação, né? Colocar o response. Faço a minha primeira response. Vou retornar response.json. Aí eu coloco mais um then. E através desse then, eu pego o nosso JSON retornado, que tem lá se é sucesso ou não. Opa, errei aqui. Se é sucesso ou não e qual é o token que nós temos. Então, eu vou colocar mais um console.log. Aí. Vamos colocar uma chamada de novo. Olha só, se eu fizer login, você está vendo que está retornando sucesso. E o log, e aqui o que nós precisamos fazer, basicamente é um if. Se retornar sucesso, response.json.success, eu vou gravar no meu local storage o meu token. Então, pessoal, basicamente o que eu fiz aqui, né? Agora eu estou usando o local storage, eu já tenho acesso direto aqui no React. Vou colocar um nome para o meu item e vou colocar o nosso token e gravar no nosso local storage do navegador. Então, se eu salvo aqui, abro o meu navegador. Basicamente o que ele tem aqui, ele está vazio, né? Aí eu coloco meu e-mail, meu password, e quando eu envio, retorna ele e eu vou gravar no nosso local storage. E tá aí o que a gente tinha para o vídeo de hoje. Temos o nosso token, a nossa parte de login gravada. Claro, a gente não está indo no MongoDB, mas nós vamos em vídeos posteriores. Eu só quero fazer parte a parte para vocês entenderem bem. É isso que eu queria mostrar hoje para vocês. Desculpem, pessoal, essa enrolação em relação à parte do erro, mas eu queria mostrar para vocês que às vezes a gente faz um erro ou de digitação, ou um erro que até no outro vídeo eu cometi um erro de digitação de res para resp, estava com um erro, mas estava um pouco mais fácil de encontrar, e esse eu mandei a variável na ordem incorreta, né? E a gente não tinha nenhuma noção através do log desses erros, então eu queria mostrar para vocês, por isso que esse vídeo se tornou um pouco mais comprido do que os outros que eu pretendo fazer. Eu não gostaria de passar os vídeos de 20 minutos, mas o anterior e esse já passaram um pouquinho, né? Mas é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse segundo vídeo, tá? Eu tô fazendo eles um pouco mais lento do que eu gostaria, mas é porque eu acho que tem alguns pontos que são bem importantes para aprender. Então, se você não está inscrito no canal, aproveita a oportunidade para se inscrever no canal. Deixa seu like se você gostou do vídeo e compartilha com as pessoas o nosso canal, para as pessoas que vocês acham que vão ter interesse. E espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigado, pessoal.